Olá a todos, meu nome é Celino Margotti, junto do meu colega Felipe, estaremos apresentando para vocês uma auditoria e um endereçamento de redes locais sem fio. Se trata então de um roteiro de atividades que vocês vão poder estar replicando aí na casa de vocês. A gente vai apresentar, mostrar algumas saídas que vocês podem ter, alguns resultados que vocês podem obter com isso. Lembrando que isso faz parte de uma atividade de extensão da disciplina de tópicos especiais em redes de computadores, do curso de Sistemas de Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, começando aqui pelo tema, seria então você garantir segurança nas redes locais sem fio, então permitindo boas práticas, né, e também aplicando o WPA3 com autenticação e auditoria em redes sem fio, né. Agora, a parte de objetivos, então, a gente tem que demonstrar de forma prática para vocês aí, então, a transição da segurança do WPA2 para o WPA3 em um ambiente controlado. Então, evidenciando também para vocês quais foram as principais melhorias que aconteceram nessa mudança do WPA2 para o WPA3. E no final vamos fazer também um ataque simulado desse dicionário aqui, tentando então aí infiltrar em uma senha que a gente vai definir, e aí a gente vai mostrar isso com o Wireshark, né? Mas esse é apenas um objetivo geral. Nossos objetivos específicos é visualizar essa infraestrutura Wi-Fi completa, então desde a parte de AP, cliente, auditor, utilizando o módulo de rádio MAC 80211, que a gente vai estar usando para isso, que será instalado aí mais para frente. Configurar também os pontos de acessos, né, que são os APs, né, da sigla Access Point, de forma simulada, porque a gente visa que todos possam replicar, então por isso a gente optou por simular. Para isso a gente vai estar usando o host APD, operando então no modo de transição e WPA sai puro. Para realizar essa simulação de conexão de uma estação de um cliente virtual, então a gente vai estar utilizando o WPA suplicante. Aí, com isso, a gente vai estar conseguindo capturar os pacotes de autenticação e a realizar esses testes de desautenticação controlada com essa suíte AirCrack NG. Aí, por fim, a gente vai estar analisando esses dados, comparando estruturalmente os quadros de autenticação no Wireshark, validando essa imunidade do WP3 em comparação ao WP2. Né? Então, uma breve descrição de como vai acontecer o desenvolvimento do trabalho, né? Então vai ser conduzido 100% de forma virtual. A gente vai dividir em 4 fases. Né? A primeira fase a gente vai emular o hardware, então apenas realmente para critério de acessibilidade, para que todos possam realizar esse roteiro. Posteriormente, a gente optou por ser tudo emulado, então a gente vai carregar as interfaces de rádio sem fio em um kernel Linux. Então, quem não tem Linux pode estar usando uma máquina virtual, funciona também. Na segunda fase, a gente vai configurar então a questão da infraestrutura, então desde o Access Point virtual com o host APD até a conexão de um cliente virtual com WPA suplicante. A terceira fase, a gente vai estar trabalhando então com a questão da auditoria, que foi prometida, e a simulação de ataque também, que a gente vai usar posteriormente para analisar os dados, né? E por fim, como última fase, a gente vai fazer uma análise forense, assim dizendo, do protocolo WPA3 lá pelo Wireshark daí. Pessoal, então aqui na parte 5 a gente definiu quais são as ferramentas que vocês vão usar para realizar esse roteiro. Então, começando por esse módulo aqui do Linux para simulação de rádios, então proposto pela i3E. Vai permitir que a gente realize os testes de injeção, principalmente também, e acessar o modo monitor de uma forma local. Para virtualizar os pontos de acesso e a extensão do cliente, a gente vai estar usando esse host APD e o WPA suplicante. Tudo vocês vão instalar. Para realizar os testes de robustez do protocolo, a gente vai estar usando esse AirCrack NG, uma suite, né, um conjunto de ferramentas. Então a gente vai estar usando essas ferramentas aqui também. E por fim, então vocês vão instalar também o Wireshark, para que seja possível realizar depois a análise dos protocolos e dissecar, assim dizendo, a diferença entre os dois, né? WPA2 e WPA3 sai. Provavelmente de sistema operacional vocês vão estar usando o Linux. O ideal é que seja Linux, porque sem isso vai ser bem difícil. Talvez até exista alguma opção. A minha recomendação é Ubuntu, mas se vocês estão familiarizados com qualquer uma dessas outras, ou outros sistemas operacionais, outras distribuições Linux, sinta-se à vontade. Rodando nativamente, ou então talvez em máquina virtual também pode dar certo. Eu testei em máquina virtual, também deu certo. Hardware pode ser um notebook padrão, não há necessidade de um adaptador Wi-Fi, já que a gente vai estar trabalhando com emulação. Até essa é uma vantagem que a gente tem quando o ambiente é virtual, a gente garante que não haverá interferências de redes externas, então tudo que vocês fazerem vai ser isolado. Então, começando aqui, pessoal, então, fase 1, preparação de interfaces virtuais. Vocês vão estar abrindo o terminal e rodando esses dois comandinhos aqui. Esse aqui primeiro e depois esse daqui. Isso vai virtualizar as LANs, então a gente vai estar acessando, vai ter um resultado mais ou menos parecido com isso aqui. Você pode ver que tem a interface WLAN 2, WLAN 1 e a WLAN 0. Na segunda fase, então, pessoal, vocês vão estar configurando então os pontos de acesso virtuais com o WPA3. Para isso, vocês vão entrar no terminal de vocês lá, vão digitar nano e esse nome aqui.
Esse é o nome do arquivo, nano é para criação de arquivos e edição de arquivos. E esse aqui é o nome do arquivo em si que vocês vão criar. E dentro dele, ele já vai abrir a parte ali para vocês estarem digitando. Vocês vão digitar esse texto aqui, essa sequência de itens que vão estar sendo configurados nesse ponto de acesso. Então, a interface, que ele vai estar atuando, os drivers desse ponto de acesso, o nome do ponto de acesso e outras características dele. Então, a senha também está aqui. A senha segura 1, 2, 3, que todo mundo sabe que isso não é seguro, mas está aqui. E em um outro terminal, daí, pessoal, separando agora do terminal que vocês fizeram isso, vocês vão iniciar esse ponto de acesso. Só dar esse comandinho aqui que vai aparecer algo mais ou menos assim. Vocês não interrompem isso aqui, vocês deixem isso aqui rodando. Podem ir para outro terminal daí e realizar as outras atividades. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vocês vão abrir um outro terminal aqui, eu vou abrir um do lado. Esse aqui vocês vão deixar rodando, que é o ponto de acesso, ele está ativado. Na terceira fase, então, a gente vai estar criando o arquivo do cliente. Então, mesma coisa, nano também, cliente.conf, para realizando a criação desse arquivo. E dentro dele vocês vão colocar isso aqui. Então, vocês vão criar lá em cima e depois embaixo vocês vão iniciar ele também. E para inicializar é só dar esse comando aqui. Depois que o cliente conectar, é para aparecer algo mais ou menos parecido com isso aqui no terminal de vocês. Vocês vão deixar isso aqui rodando também. Podem ir para um terceiro terminal. Então, pessoal, aqui a gente vai estar iniciando a parte 8, o roteiro passo a passo, né, a continuação, a partir da fase 4, né, utilizando ele da auditoria, o monitoramento e a captura. Nessa fase, configuramos uma interface de rede em modo do monitor. Esse modo permite que a placa de rede capture os pacotes que trafegam pelo ar sem precisar estar conectada à rede. Em seguida, utilizamos o AirDump-ng para monitorar, no caso seria esse daqui, né? Para monitorar o ponto de acesso e salvar toda a captura de um arquivo. Essa captura será utilizada nas próximas etapas para análise dos pacotes de autenticação. Aqui, né, a gente teria que substituir, né, pelo MAC do WLAN 0. Um exemplo de saída, né, como deveria se comportar. A saída esperada, né, como resultado, a gente deve, né, visualizar o ponto de acesso sendo monitorado com informações como o MAC, canal utilizado, intensidade de sinal e alguns outros pacotes capturados. Então aqui na fase 5, né, a gente já parte para o teste de desautenticação, que seria o Delph Attack. Na sequência a gente executa um teste de desautenticação utilizando o AirReplay-ng, que seria esse comando aqui, né. Esse procedimento força o cliente a se reconectar à rede e permite capturar novamente o processo de autenticação, né? E vale lembrar, né, vale reforçar que esse procedimento ele é realizado, né, apenas em ambiente controlado. Aqui um pouco do exemplo da saída, né, como ele se comporta. Durante esse processo a gente consegue observar que novos pacotes são capturados pelo AirDump-ng enquanto o cliente realiza, né, a reconexão. Partindo agora, né, para a fase 5.1, então o que realmente a gente vai tentar quebrar, né? Após obter ali a captura, né, a gente realiza um teste utilizando o AirKraken-ng com uma pequena lista de senhas, né? Então aqui embaixo no canto a gente consegue ver, né, que ele tem uma listagem de senhas e a gente utiliza esse comando aqui, ó, AirKraken-ng. O objetivo em si não é descobrir a senha, mas demonstrar que a WPA3 SAE não fornece um handshake vulnerável para ataques offline, diferente, né, do WPA2. Como saída esperada é que o AirKraken-ng informe que não existe um handshake válido para realizar a quebra da senha. Então isso acaba comprovando, né, a maior resistência oferecida pelo protocolo WPA3. Certo, agora já partindo para a fase de testes, né? Então a gente fazer uma análise comparativa e a tentativa de quebra, né? Então a gente vai rodar ali, né, o comando AirKraken-ng, né, para tentar rodar, né, o ataque de dicionário clássico contra o arquivo capturado, né? Então a gente segue esse comandinho e ele vai se comportar dessa maneira aqui, né, nesse exemplo de saída, né? O resultado esperado, né, é que o AirKraken-ng demonstrar que não há um four-way handshake vulnerável a offline cracking, mas sim tráfego SAE protegido. Certo? Diante disso, a gente vai daí já partir aqui para a parte do próprio Wireshark, né? Então, a gente vai primeiramente abrir ele, né? A gente vai pesquisar pelo arquivo. Depois de pesquisar aqui pelo arquivo, a gente acaba importando, né, o arquivo que a gente acabou gerando na fase 4, né? Então, a gente gerou lá um arquivo, o AirDump-ng na fase 4. Então, a gente acaba importando ele para dentro do Wireshark, né?
Diante disso, a gente consegue, depois de importar, né, a gente consegue filtrar, né? Então, a gente acaba aplicando um filtro, conforme indicado ali no roteiro, né? A gente consegue visualizar os quadros de autenticação no protocolo SAE. Ele também é conhecido como o commit e o confirm, né? Do algoritmo aqui do Dragonfly. Depois de a gente selecionar, né, esses pacotes, podemos observar também informações importantes. A gente tem aqui mais abaixo, como o algoritmo SAE, o grupo criptográfico utilizado e outros parâmetros que fazem parte do processo seguro de autenticação, né? Então, tem algumas informações relevantes aqui, né, que mostram para a gente algumas informações importantes. E também, né, como saída esperada, a principal evidência, né, que a autenticação ocorra utilizando o protocolo SAE, comprovando, né, que o processo é diferente do WPA2 tradicional e oferece a maior segurança. Então, aqui partindo já para a parte 9, né, que seria o plano de validação e checklist final, né, já partindo para a parte final do projeto. Então, a gente acaba finalizando, né, então a gente tem que validar todas as evidências apresentadas, né, durante o experimento. O primeiro seria a saída, né, a log, né, confirmando o SAE com status success, né, então é importante que ele apresente dessa forma. A questão da resistência, né, então a falha do iCrackNG ao tentar extrair o hash para o ataque offline. Diferencial técnico do Wireshark, né? Então a exibição dos quadros de autenticação, SAE, evitando o Protection Management Frames. É obrigatório, né, no WPA3. Aqui, por fim, também algum checklist, né, de conferência, né, que é importante conferir também. Módulo de simulação, MAC 80211, o carregado com acesso nas 3 rádios, interface de auditoria, né, isolado do monitor no canal 6, ponto de acesso virtual WPA SA3 operacional propaganda sinal, a estação cliente virtual, né, associada autenticada via SAE, ataque de desautenticação, executando tráfego salvo, né, através desse diretório, desse comando, demonstração do Wireshark, né, comparando a invulnerabilidade entre o WPA3 diante do WPA2.